Há 20 anos, uma série estreava e mudaria para sempre a forma como consumimos TV. Em 22 de setembro de 2004, o episódio piloto mais caro da história da televisão ia ao ar, levando milhões de espectadores a uma jornada repleta de mistérios, reviravoltas e discussões em fóruns da internet do que diabos foi esse episódio. Lost rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Não era apenas uma série sobre sobrevivência em uma ilha deserta. Era uma experiência imersiva. Cada episódio trazia novas perguntas, teorias e debates entre os fãs. O impacto de Lost foi sentido em toda a cultura pop, influenciando desde outras séries de TV até campanhas publicitárias e paródias em programas de comédia. Okay, everybody shout out random numbers. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Send! Mas afinal, o que fez Lost ser um tremendo sucesso tão rápido em um período onde as redes sociais estavam nascendo? A série misturava mistério, ficção científica, drama e filosofia, criando um universo que prendia o público e os fazia voltar semana após semana, sempre em busca de respostas. Uma das maiores inovações de Lost foi a forma como envolveu seus fãs no processo de decifrar os mistérios. Em uma época pré-streaming, os fãs tinham que esperar uma semana entre os episódios, e durante esse tempo, os fóruns de discussão online explodiam com teorias. Essas discussões criaram uma comunidade global de fãs que se conectavam por meio de teorias sobre viagem no tempo, realidades alternativas e o significado dos números. Alguns mistérios foram resolvidos, outros não, mas isso só aumentava o fascínio da série. Uma das coisas que mais me cativaram em Lost era o storytelling. A forma como íamos conhecendo os personagens pouco a pouco, não só com o que acontecia com eles na ilha, mas como era a vida deles pré-acidente nos famosos flashbacks. Não eram 3 ou 4 protagonistas que tinham sua história bem desenvolvida. Ao menos tem personagens na série tinham uma complexidade, uma trama que te fazia amá-los ou odiá-los. Bem, você realmente se importava com aquelas histórias e roía as unhas com medo de que alguns deles morressem ao longo das temporadas. A forma como eram construídas as relações entre eles, como coisas de seus passados que foram reveladas na primeira temporada, iam ter ligações com acontecimentos 1 ou 2 temporadas na frente, explodia a sua mente. I have a son who's about your age. He's not like me. He does what's in his heart. He's a good man. Maybe a great one. Right now, he thinks that I hate him. He thinks I feel betrayed by him. But what I really feel is gratitude and pride. The guy knew it was his fault, even though his son was back in the States thinking the same damn thing. See, kids are like dogs. You knock them around enough, they'll think they did something to deserve it. Anyway, there's a payphone in this bar, and this guy, Christian, tells me he wishes he had the stones to pick up the phone, call his kid. Tell him he's sorry. He's a better doctor than he'll ever be. He's proud. He loves him. Desde o início de Lost, um dos temas centrais que permeia a série é o conflito entre ciência e fé. Esse embate não é apenas filosófico, mas é personificado de forma brilhante através de 2 personagens principais, Jack Shephard e John Locke. Enquanto Jack, o cirurgião racional, representa a ciência, Locke, o homem que busca significado e conexão com algo maior, é o símbolo da fé. Ao longo de 6 temporadas, a série explora essa dualidade, tecendo uma trama complexa
onde esses conceitos não só se confrontam, mas também se entrelaçam. Para Jack, a ilha é apenas uma adversidade a ser superada. Um lugar hostil onde a sobrevivência depende do esforço humano e da ciência. Desde o início, Jack resiste a aceitar qualquer explicação sobrenatural ou transcendental para os eventos misteriosos da ilha. Ele constantemente questiona tudo que não pode ser explicado pelos meios racionais que conhece. What am I supposed to do? Oh, I think I remember. What was it that you said on the way out to the hatch? That crashing here was our destiny. You know, Jack. You know that you're here for a reason. You know it. And if you leave this place, that knowledge is gonna eat you alive from the inside out. Until you decide to come back. Goodbye, John. You're gonna have to lie. Excuse me? If you have to go, then you have to lie about everything. Everything that happened since we got to the island. It's the only way to protect it. It's an island, John. No one needs to protect it. It's not an island. It's a place where miracles happen. And if you don't believe that, Jack, if you can't believe that, just wait till you see what I'm about to do. There's no such thing as miracles. A frase emblemática de Jack, "We live together or die alone", vivemos juntos ou morremos sozinhos, resume seu compromisso com a sobrevivência coletiva e a importância da ação sobre a contemplação. Ele frequentemente se encontra em confronto com Locke, a quem considera ingênuo por acreditar que a ilha tem um propósito mais profundo. Ao longo da série, no entanto, a convicção inabalável de Jack começa a ser testada. A ilha apresenta fenômenos que desafiam sua visão de mundo. Visões de seu pai morto, o inexplicável monstro de fumaça e os encontros com Jacob fazem com que, pouco a pouco, Jack seja obrigado a confrontar suas próprias crenças. Sua jornada ao longo da série é uma transição gradual da ciência para a fé, culminando em sua aceitação final de que talvez a ilha tenha, de fato, um propósito maior e que ele tem um papel a desempenhar nesse destino. Em contraste, John Locke sempre acreditou que a ilha não é apenas um lugar comum, mas sim um ambiente especial, dotado de significado espiritual. Desde sua chegada à ilha, Locke experimenta eventos que fortalecem sua crença. Ele milagrosamente recupera a habilidade de andar, um acontecimento que ele interpreta como um sinal de que a ilha tem um propósito específico para ele. Para Locke, a ilha é um local de redenção e descoberta, uma prova viva de que algo maior está em jogo. Enquanto Jack tenta desesperadamente encontrar maneiras racionais de sair da ilha, Locke se opõe veementemente à ideia de escapar. Ele acredita que eles foram trazidos para a ilha por uma razão e que cada um tem um destino a cumprir ali. Locke frequentemente usa a frase "Don't tell me what I can't do", não me diga o que eu não posso fazer, para expressar sua rejeição ao ceticismo e à limitação imposta pela razão. Esse lema define seu caráter como alguém que acredita que o universo, e por extensão a ilha, funciona através de uma ordem maior que não pode ser compreendida pela ciência convencional. Locke e Jack representam não apenas perspectivas opostas, mas também trajetórias divergentes. Locke começa sua jornada como um homem de fé inabalável, pronto para seguir os sinais da ilha, mas sua busca incessante por um propósito maior acaba o levando a uma trágica queda. Ele se torna, ao longo do tempo, uma vítima de sua própria fé, manipulada por forças que ele não entende totalmente. O conflito entre ciência e fé, simbolizado por Jack e Locke, se manifesta de forma explícita em diversos momentos-chave da série. A abertura da escotilha, por exemplo, representa um ponto alto dessa tensão. Para Locke, a escotilha é uma prova de que a ilha oferece desafios e testes de fé. Já para Jack, a escotilha precisa ser investigada de forma prática, como uma estrutura física com uma função mecânica. O episódio Man of Science, Man of Faith, Homem de Ciência, Homem de Fé, é uma clara metáfora da dicotomia entre os dois personagens. Aqui,
Locke insiste que a ilha tem um propósito que precisa ser aceito, enquanto Jack argumenta que a vida na ilha deve ser enfrentada com lógica e razão. A série não se posiciona claramente a favor de uma visão ou outra, mantendo o conflito em aberto até o final. I need to know why you believe that thing wasn't gonna... I believe that I was being tested. Tested. Yeah, tested. I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. What does that make you? Me? Well, I'm a man of faith. No último episódio, Lost propõe uma reconciliação entre ciência e fé. Quando Jack finalmente aceita o papel que a ilha e o destino lhe reservaram, ele transcende sua visão de mundo puramente científica. Ao mesmo tempo, o sacrifício de Locke, embora trágico, revela que sua crença de que a ilha era especial não estava totalmente errada. A série evita dar respostas fáceis, preferindo explorar como essas duas visões de mundo podem coexistir e, eventualmente, convergir. Jack e Locke personificam essa luta interna que muitos enfrentam. A busca por respostas concretas versus a aceitação de que nem tudo pode ser explicado. No final, Lost sugere que talvez as duas coisas, ciência e fé, sejam necessárias para entender os mistérios mais profundos da existência. Quando Lost chegou ao fim em 2010, o mundo estava ansioso por respostas. O episódio final, no entanto, dividiu a opinião pública. Muitos elogiaram a conclusão emocional e simbólica, enquanto outros ficaram frustrados pela falta de respostas concretas sobre os mistérios que acompanharam a série durante 6 temporadas. Para mim, ficou muito claro que a série sempre foi sobre a redenção daqueles personagens. Eu gosto de pensar que o próprio nome do show não faz alusão só ao fato deles estarem perdidos na ilha, mas sim de serem pessoas que estavam perdidas em suas vidas antes de cair naquele lugar. Cada um tem sua própria jornada ali. Mesmo aqueles que morreram na ilha encontram uma redenção e enfrentam questões que não conseguiram resolver no mundo externo. Mas não podemos falar de Lost sem mencionar a trilha sonora inesquecível de Michael Giacchino. It's mine. She was sitting right there. Right where you are now. Trying to leave this place. And I convinced her to stay. I made her stay on this island because I didn't want to be alone. You understand that, right? But I think some of us are meant to be alone. Suas composições elevaram a narrativa, adicionando profundidade emocional a momentos-chave, como o sacrifício de Charlie ou as revelações sobre o passado dos personagens. A música de Giacchino era mais que um plano de fundo. Ela se tornou um personagem por si só, guiando o público por momentos de suspense, tristeza e esperança. Até hoje, a trilha de Lost é considerada uma das melhores já compostas para a TV. Passados 20 anos desde sua estreia, Lost permanece como um marco na história da televisão. Ela desafiou os limites da narrativa televisiva, redefiniu o papel dos fãs na cultura pop e deixou uma marca indelével na memória de todos que embarcaram nessa jornada. Seja pelos mistérios, pelas teorias, pelo final ou pela trilha sonora, Lost sempre será lembrada como uma série que mudou tudo. E você, o que achou de Lost? Ainda está tentando resolver os mistérios? Ou já fez as pazes com o final? Deixe sua opinião nos comentários.